Imagina só a cena. Uma plataforma de petróleo, lá no meio do oceano. Para todo lado, centenas de tubos, válvulas, sistemas super complexos. Um único errinho, um detalhe, pode levar a um desastre de proporções gigantescas. A pergunta é, como garantir que isso nunca aconteça? Pois é, existe uma ferramenta visual poderosíssima que ajuda a mapear exatamente isso, e é o que a gente vai desvendar hoje. Olha, a essência de toda a segurança nessas indústrias pode ser resumida numa frase bem simples, mas que diz tudo: manter o processo dentro dos tubos. Porque, vamos combinar, no momento em que algo perigoso sai de onde deveria estar, aí o potencial para catástrofe vira realidade. O grande desafio é exatamente esse: como garantir essa contenção total o tempo todo. E essa não é uma tarefa nada fácil, viu? Pensa em milhares de componentes, todos interligados. A falha de um único parafuso pode, de repente, desencadear um efeito dominó catastrófico. A questão que tira o sono dos engenheiros é: por onde a gente sequer começa para visualizar e controlar todos esses riscos? É complexo demais. Essa busca por uma nova forma de enxergar o risco não nasceu do nada numa sala de reuniões. Ela foi forjada literalmente no fogo de um desastre real. Um evento que provou que os jeitos antigos de pensar, eles simplesmente não davam mais conta do recado. E o ponto de virada foi a tragédia da plataforma Piper Alpha, lá em 1988. Depois daquele evento devastador, a indústria foi obrigada a admitir que precisava desesperadamente de uma forma melhor de visualizar não só como os acidentes podiam acontecer, mas, o mais importante de tudo, como eles poderiam ser evitados. E a solução que surgiu dessa necessidade toda foi o diagrama Bowtie. Uma forma, olha, surpreendentemente elegante de contar a história completa de um risco, do comecinho até o fim. Tá, mas o que é exatamente essa tal de análise Bowtie? É o seguinte, pense nela como se fosse um mapa da história de um risco. De um lado estão todas as possíveis causas de um incidente. Do outro, todas as possíveis consequências. E bem no meio, o evento crítico que conecta tudo. É isso, ela literalmente desenha o cenário completo. E aqui está ele, o diagrama completo. Pode até parecer meio intimidador de primeira, né? Mas a beleza dele está justamente na simplicidade. O nome Bowtie, ou gravata borboleta, faz todo sentido quando se olha para essa forma. Agora, vamos quebrar ele em partes para entender direitinho como essa ferramenta funciona. Vamos começar pelo lado esquerdo. Pensa nessa metade como a nossa linha de defesa, sabe? É aqui que a gente planeja tudo o que pode ser feito para garantir que o desastre nem tenha a chance de acontecer. Bem no coração do Bowtie está o evento topo, o nó da gravata mesmo. Esse é o momento crítico, o ponto de virada em que o controle é perdido. É o vazamento, a falha, é o momento exato em que a situação sai do controle. Mas afinal, o que causa esse evento? Olhando para a esquerda, nós temos as ameaças. E pode ser qualquer coisa mesmo. Uma peça de equipamento que falha, um operador que comete um erro, um cano que sofre corrosão com o tempo. São os gatilhos, entende? Aquilo que pode iniciar toda a cadeia perigosa. Certo. Então, como a gente impede que essas ameaças se concretizem? É aí que entram as barreiras preventivas. Pense nelas como escudos. O único propósito delas é agir antes do desastre, quebrando a corrente antes mesmo que ela consiga levar ao evento principal. Vamos colocar essas barreiras no nosso diagrama. Veja só como cada ameaça agora tem uma defesa no caminho. Pode ser um alarme, um sistema de desligamento automático ou simplesmente um procedimento bem rigoroso. Essencialmente, o que se faz é construir um muro de defesa. Esse é o lado da prevenção. Ok, mas e se o pior acontecer? E se todas as nossas defesas falharem e o evento topo ocorrer mesmo assim? Bom, aí a gente entra no lado direito do Bowtie, o lado da mitigação. Uma vez que o controle foi perdido, o que acontece? Essas são as consequências, que se abrem para a direita. Elas representam todos aqueles resultados terríveis que estamos tentando evitar. Um incêndio, uma explosão, danos ao meio ambiente ou coisa pior. Mas calma, ainda não estamos totalmente indefesos. É aqui que entram as barreiras mitigadoras. O jogo aqui não é mais prevenção, né? Já passamos desse ponto. O objetivo agora é controle de danos. Como que podemos garantir que o pior cenário possível não se concretize? Pense em coisas como sistemas de sprinklers, planos de evacuação bem claros ou barreiras físicas de contenção. Nenhuma dessas coisas impede o vazamento inicial, é verdade. Mas elas são absolutamente cruciais para evitar que um problema vire uma catástrofe de proporções gigantescas. Então, vamos lá. Para resumir a diferença fundamental, as barreiras preventivas, elas reduzem a probabilidade de algo ruim acontecer. Ou seja, elas agem antes.
Já as barreiras mitigadoras, elas diminuem a severidade das consequências se algo ruim já aconteceu. Elas agem depois. É basicamente prevenção contra controle de danos. E essa distinção, nossa, é vital. Mas, ter essas barreiras no papel não adianta nada se elas não funcionarem no mundo real. E aqui está a genialidade do Bowtie. Ele nos força a ir um passo além e perguntar: o que poderia fazer as nossas próprias defesas falharem? É isso que o método chama de fator de degradação. É como se fosse o calcanhar de Aquiles de cada uma das nossas defesas. Um alarme, por exemplo, pode falhar por falta de manutenção. Um procedimento pode ser inútil se a equipe não for treinada corretamente. E para cada fraqueza, a gente precisa de uma defesa. É o controle de degradação. Se o problema é falta de treinamento, o controle é um programa de treinamento. Se o problema é falha de equipamento, o controle é a inspeção regular. Isso transforma o gerenciamento de risco de um documento estático para um processo vivo, contínuo. Ao juntar todas essas peças, o Bowtie transforma aquela ideia abstrata de risco em um mapa visual, um guia de ação que todo mundo na organização consegue entender. Então, como se constrói um desses? O processo é bem intuitivo, na verdade. Primeiro, se define o pior pesadelo, o evento central. Depois, se olha para a esquerda, o que poderia causar isso e como podemos impedir. Em seguida, para a direita, se acontecer, quais são os danos e como podemos minimizá-los. E por fim, a etapa crucial, revisar cada defesa e se perguntar o que poderia fazê-la falhar. O maior benefício, sem dúvida, é a clareza. De repente, um risco super complexo se torna uma história visual que qualquer um pode entender. Fica claro quem é o dono de cada barreira de segurança e o que fazer se uma delas falhar. A responsabilidade se torna explícita, sabe? No final das contas, o Bowtie é mais do que uma ferramenta para a indústria. É um jeito de pensar. É sobre quebrar um problemão assustador em partes gerenciáveis. O que causa, como a gente controla e quais as consequências. E aí fica a pergunta: se a gente conseguisse mapear nossos maiores desafios sociais ou até pessoais com essa mesma clareza, que problemas tão complexos a gente poderia finalmente começar a resolver?